Olá, tudo bem? Mais uma vez a gente aqui, meu nome é Vanessa Gaspari, com o nosso podcast da Estúdio. E novamente a gente tem o privilégio de ter mais um atleta da Seleção Paralímpica de Maringá aqui com a gente, né? O Gustavo. Eu vou deixar que ele se apresente, ele falar a modalidade que ele compete, e depois a gente vai descobrir mais sobre a vida dele, como esse esporte entrou na vida dele e as conquistas. Tudo bom, Gu? Obrigado por ter vindo. Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade. Meu nome é Gustavo Gomes, tenho 24 anos, participo da natação paralímpica aqui de Maringá. E como que começou a natação na sua vida? A gente já falou um pouquinho aqui, a Ari veio, ela falou a trajetória de como que é ali dentro do Centro Paralímpico, né? Essa triagem até entrar em alto rendimento, enfim, mas para você como é que foi tudo isso? Olha, a natação na minha vida, desde quando eu era criança eu já nadava, só que em escolinha e não com paralímpico, sempre foi com convencional. Aí, depois de grande, eu comecei a passar para o futebol. Apesar da dificuldade, eu sempre consegui jogar bola, né? Tipo, não ia ser um atleta profissional, mas meu esporte era o futebol. Aí, em 2019, foi quando eu entrei pro lado paralímpico, né? Que daí, infelizmente, quando eu fiz uma cirurgia, começou a dar artrose no meu tornozelo. E então, eu não conseguia mais jogar futebol. E foi aí que surgiu a oportunidade, através do Rafael Matsumoto, em 2019, começar na natação paralímpica. Aí comecei em 2019, porém começou a pandemia, tive que parar, né, em 2019, fiquei parado 2 anos de novo e voltei para natação já com o André, já no projeto do Comitê Paralímpico em 2022. Mas agora até para o pessoal entender, qual que é a sua modalidade hoje na natação? Qual que foi a questão, qual a sua limitação? O porquê que você comentou sobre cirurgia, enfim, qual é a sua história dentro da deficiência que te levou para o esporte paralímpico? Como você disse, eu não ia poder ser atleta do futebol profissional pela minha limitação. O que é? Que quem está aqui não sabe. Então, eu nasci com paralisia cerebral, né? E eu sou um milagre de Deus. Acredito muito em Deus, minha família também tem muita fé em Deus. Porque desde a nascença meu diagnóstico era para eu ser cadeirante, não ia falar, não ia andar. E acabou que, graças a Deus, afetou só a perna, né? Meu crescimento. Então eu crescia e o tendão da perna não acompanhava. Esse era a minha deficiência. Por isso, desde sempre, com a limitação, né? Brincava, corria, mas tinha essa deficiência. Aí a minha classe hoje na natação, a natação é separada entre classes, né, da S1 a S10 física, a 11 e 12 visual, 11, 12 e 13 se eu não me engano, e a 14 intelectual. A minha classe hoje em dia é S8, que é quem tem uma deficiência motora. Uma dificuldade ali em andar, também tem alguns amputados, tudo meio misturado ali. Mas quando você era pequeno, como você falou, foi um milagre, enfim, né? Você é daqui de Maringá? Isso, Maringá. E aí, assim, a gente sabe hoje, hoje você tem 26 anos, mas a gente sabe que muita coisa no meio do caminho melhorou em relação à reabilitação, né? Em serviços de apoio para essas crianças, né? Fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia. Você, quando pequeno, fez algum tipo de terapia ou não? Ainda foi naquela coisa assim... Foi pra escola, fez cirurgia e seja o que Deus quiser. Querendo ou não, eu sempre vou precisar de acompanhamento fisioterapêutico, né? Então, desde criança eu fiz físio, já parei um tempo também, mas desde criança eu fiz físio, mas como eu sou muito grato a Deus, sempre fui bem adaptado às situações, em escola, tudo mais, sempre consegui me sair bem. Eu arrastava bastante o bico do pé, furava bastante tênis por causa disso, mas de cirurgia em cirurgia e foi indo melhorando. E hoje eu tenho, graças a Deus, pouca dificuldade. Ainda tenho uma dificuldade de equilíbrio, isso, aquilo, mas em relação ao que era antigamente, melhorou bastante. E você fez uso de órtese para essas cirurgias ou não? Eu usei talas, né? Mas foi só em uma oportunidade, foi pouco tempo. Eu usei bastante tempo gesso, né? Porque quando faz cirurgia precisa imobilizar ali, mas pouca coisa, assim. E aí, como você comentou, né?
com certeza a sua habilidade para esporte acabava existindo e gostar de esporte. Você já era uma criança que queria jogar bola. A vida inteira. E aí a hora que você não se identificou tanto quanto gostaria ou podia, né, para se profissionalizar no futebol e veio a natação, hoje o que a natação representa para você? Pode-se dizer que hoje é a minha vida, a natação, porque a gente decente depende do exercício físico, e eu, como disse aqui, apaixonado por esporte, a oportunidade que pintou de viajar, às vezes do Brasil para o mundo, né, se Deus quiser, pintou e eu falei, tem que agarrar com unhas e dentes. Porém, não foi isso que aconteceu. No começo, eu tava trabalhando e nadando, né? Eu tava dividindo as tarefas. Aí eu falei assim, não, eu tô errado, conversei com o meu técnico, aí eu falei com ele, ele disse que se eu realmente quiser ir longe, eu tenho que dedicar ser 100%. só natação. Aí foi em 2022 para 2023 praticamente, que eu falei, não, então eu vou ser nadador. Aí foi aí que as portas começaram a se abrir, eu nunca imaginava também participar de um podcast, e a natação tem proporcionado muita coisa boa para mim. O que eu acho que é legal de ver quando vocês comentam as coisas assim, e isso está ficando bem claro em nossas conversas, vários atletas estão vindo aqui falar com a gente, a área, né, tá dando esse presente para nós de conhecê-los, conhecer a trajetória de vocês, é que assim, tem muita coisa boa que acontece quando a gente ganha, né, como você disse, né, viagens, fazer coisas que você não imaginava que faria, conhecer pessoas, enfim. Mas vocês têm que treinar muito. Vocês têm que abdicar do trabalho, por exemplo, e falar, não, eu preciso me dedicar só à natação. Isso. E um projeto como vocês estão inseridos, ele é muito importante porque consegue dar esse suporte, senão vocês não conseguiriam fazer isso, né? O projeto é muito grande, assim, na minha concepção. É uma coisa que chegou para abrir muitas portas para muitas pessoas. E a área faz o serviço muito bem feito. E graças a Deus também a gente tem o André, que é o treinador da seleção. É uma coisa que a gente tem que valorizar. E é igual você falou, é muito treino. Se a gente não treinar por nós, ninguém vai fazer. Então, chegando lá na piscina, é nós contra nós mesmos. Diariamente, é nós contra nós mesmos. Tem que levantar, academia, alimentação, treinamento. Não é uma coisa fácil. Às vezes a pessoa leva o esporte como hobby, né? As pessoas falam, você só nada, você não faz nada. Só nada. Tipo assim, você só nada, mas tipo assim, eu falo assim, então eu quero você um mês lá no meu lugar, que daí a gente vai conversar. Mas é o que Deus destina pra um, pra outro, é diferente. Não, o André veio aqui, né, as meninas, as gêmeas também vieram, elas contaram a rotina de vocês. É uma rotina intensa. A quantidade de horas nadadas por dia é bastante, né? Então, assim, não é algo que, como você disse, eu não sou nada, não. Se eu contar a realidade, vocês vão ver como que é. É diferente, porque não é só na piscina, é 24 horas, é desde a hora que você dorme. Se você dormir mal, no outro dia você não treina bem. Se você comer mal, no outro dia você não treina bem. Então não é só na piscina, né? Não é só ali. E hoje é o que me sustenta, através de patrocínio, né? Me sustenta também na forma física e tudo. Eu tenho hoje por causa da natação. E é um trabalho, como a gente estava comentando já, é um trabalho de uma equipe grande. Então, dentro desse projeto todo, né, do Centro Paralímpico de Maringá, a área, enfim, André, vocês têm nutricionista para dar suporte, tem a questão da academia, né? Tem os patrocinadores que precisam ajudar em outros pontos que são importantes, né? E tudo isso hoje virou uma questão profissional na sua vida. Sou um atleta profissional, sou um atleta de alto rendimento. E foi esse marco, foi todo aqui em Maringá, toda a sua trajetória foi sempre aqui, tudo dentro do centro. Tudo em Maringá. E eu fico feliz por isso, né? A gente vê várias histórias, pessoas saindo do norte, do Nordeste, e Deus foi bom comigo que eu nasci aqui, tô com as pessoas boas, as melhores pessoas, né, no caso, a Ari, André, o Rodrigo, nossos treinadores, nossos companheiros, né, a Débora e a Bia, a gente tá num berço bom, tá num lugar bom, então por isso que cada dia mais eu tenho motivação de continuar por causa disso, porque eu vejo do meu lado as melhores, então é o que dá... É um estímulo, é um estímulo, é um ânimo, né? Pra gente chegar junto. Eu acho que isso é legal. A gente até falou para as gêmeas que elas falavam assim, a gente não esperava chegar, né, e tal. Eu falei, vocês inspiram muitas crianças e ao mesmo tempo vocês acabam em oportunidades como essas viagens que vocês fazem, outros atletas que vocês conhecem, de se inspirar também nesses atletas e querer chegar ao nível ou superar, né? É verdade, elas são a maior inspiração, né? Porque eu mesmo, quando eu vi elas a primeira vez, eu falei, nossa,
são elas, né? Quero um autógrafo. Tipo, eu quero estar perto delas e hoje treinar junto na mesma piscina com elas, viajar com elas, já é uma realização muito grande, porque a gente vê, igual a gente falou, é muito treino, muita coisa que elas abdicam. O pai dela também, o André, a vida inteira treinando elas, então ela serve de inspiração na natação e no esporte paralímpico também para muita gente, inclusive para mim. Né? Isso é muito legal. E pode ter certeza que você também serve de inspiração para muitas crianças. Hoje, eu acho que isso que a gente quer trazer, né? A gente tem alguns propósitos dentro dessa conversa nos podcasts, de falar de coisas técnicas, de coisas da área da saúde, enfim, mas mostrar também a capacidade de cada um, a habilidade de cada um, né, a resiliência, a motivação, e que a gente tem muitas oportunidades e a gente tem que agarrar, e claro, no caso de vocês, atletas profissionais, eu tenho que trabalhar como um profissional, eu tenho que treinar como um profissional, eu tenho que correr atrás do que eu quero, do meu desejo ali, bem empenhado. Mas é porque você faz isso porque você se identifica, senão você não faria, né? Isso, a gente tem que ter vontade. Tipo assim, no começo tem aquela escolha, ó, você vai ou não vai? Você vai querer? Então você entra de cabeça, foi o que o meu técnico falou. Eu cheguei nele e falei, André, tem chance disso, tem chance de chegar longe? Eu falei, você tem, mas você tem que entrar de cabeça. Aí foi aí que a gente tem que virar a chave realmente e querer chegar longe. Mas começa lá, igual eu falei, desde o sono, desde a primeira hora do dia já começa. Você tá com quantos anos hoje? Eu 24. Então, é hora de ir pra balada, de dormir tarde, de sair, daí tudo isso daí acaba não ficando tão fácil, né? Não fica fácil, não fica fácil. Os amigos também às vezes chamam pra sair, no outro dia tem treino, vamos supor, no sábado cedo, ou uma competição, mas tem que já mudar a alimentação da semana inteira. É abdicar de bastante coisa, é difícil. E as férias, vai ter um pouquinho de descanso ou não? Tem, agora no final do ano tem um pouquinho aí, acho que umas 2 semanas e pouco de férias, aí dá pra dar uma curtida. Aí consegue falar, não, deixa eu relaxar um pouco, porque daí no próximo ano já tem todos os projetos engatilhados. Tem que relaxar um pouquinho, senão também a gente não tem que renovar as energias, né? É verdade. E você também tá no projeto que vai pras escolas, contar pras crianças sobre a sua trajetória? Sim, tô no projeto também lá com a Ari, eu tive uma oportunidade, né? E eu acho legal também poder espalhar um pouco da nossa história para mais pessoas possível e mostrar, né, que tem as limitações, mas ao mesmo tempo não tem, porque é reconhecer e identificar as suas habilidades e jogar em cima delas tudo que você pode, né? E mostrar que a gente é capaz, né? E falar um pouco da nossa história, como eu disse, lembrar sempre as pessoas sobre bullying também, que a gente não é que a gente sofre por ser assim, mas quanto mais as pessoas nos ajudarem a ser melhor também. Eu acho que esse ponto que você trouxe é super importante, porque quer queira, quer não, a gente tem isso muito forte ainda, né? Tem. E a gente sabe o quanto, assim, existem crianças que têm uma capacidade, uma resistência maior de segurar aquele bullying. E tem outras que são fragilizadas quanto a isso, né? A gente ouve histórias muito tristes em relação ao bullying, né? De situações muito extremas. E você mencionou aqui muito a questão da sua família, Deus, né, as pessoas que você admira, e quanto mais essa família está próxima e deixa aquela criança, aquele indivíduo mais seguro de si, né, ele vai conseguir rebater esse tipo de situação. Vai. Então, a minha família foi 1000% importante nisso, minha mãe sempre me falou que eu era capaz, e também eu nunca sofri bullying, eu sempre me adaptei aos ambientes, fui amigo de todo mundo e dava risada e curtia, mas eu já vi de perto também pessoas sofrerem. E o que eu falo para as pessoas é isso, sempre buscar acolher as pessoas. Não existe uma pessoa diferente pela cor ou pelo jeito de andar, pelo jeito de falar. E a pessoa às vezes faz o bullying só para se sair maior, né? Exatamente. Então, tipo, através do bullying que ela faz para se querer se mostrar maior, ela tá sendo bem menor do que a pessoa que tá sofrendo. Mas graças a Deus eu também nunca sofri bullying, sempre na minha família me apoiou, sempre fiz o que eu quis e também. Eu acho que o mais importante que você coloca aqui é que às vezes se você sofreu, ou seja, se alguém tentou fazer bullying com você, como você está superior àquela pessoa em relação a uma atitude tão baixa, tão pequena, você não foi atacado com aquilo, né? E isso é uma base dada familiar, é uma questão de maturidade depois, né? Então a família a gente vê que é muito importante em todo o processo, né? E principalmente nessa estruturação emocional também. Então a gente vê muito isso, que às vezes tem famílias que optam, né? E às vezes até por uma falta de orientação, de vitimismo. Ai não, meu filho não pode, ai meu filho tem...
E eu acho que a gente sente muito, com cada atleta que a gente conversou aqui, na nossa clínica, né, com as crianças que a gente... Quanto mais a gente fala assim, você é capaz, você pode, ou dar bronca na hora que tá fazendo coisa errada, que qualquer um levaria bronca, né? É igual, é tudo igual, né? Então vamos colocar Cobrança. todo mundo... Exatamente, vamos colocar todo mundo no mesmo pacote aqui, e o que a gente tem que fazer é destacar o que cada um tem de bom e investir naquilo. Isso é verdade. Já foi comprovado, acho que o estudo foi feito que colocaram duas pessoas, duas crianças, acho, uma do lado da outra, e uma mãe só incentivava e a outra só, tipo, porque era pro estudo, né? Só falava mal, isso. E a que a incentivava voou, né? E a outra foi cada vez se retraindo. Então é isso que eu tento passar pras pessoas, até pra mim mesmo. É difícil, às vezes, a nossa mente, às vezes a gente não controla, não tá bem todo dia. Mas é motivar as pessoas que são deficientes, as que não são, as que estão pra baixo, as que estão pra cima. Pra todo mundo se unir, né? É a motivação que move o mundo. E eu acho que é legal na hora que você vai numa escola e você dá esse depoimento e fala esse tipo de coisa e abrange todos esses lados, porque essas vertentes são importantes serem discutidas com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, porque isso chega na cabeça dos pais, né? E eu acho que você sentiu isso já na primeira palestra que você fez nas escolas, né? Foi o que eu busquei falar. Eu contei toda a minha história, igual eu contei aqui, no final deu um estalo na minha cabeça e falei, vou falar sobre isso, porque é importante. A gente vê o mundo hoje, muita depressão e ansiedade, né? As pessoas, acho que, não sei, se questão de rede social, celular, muita coisa assim. Então, até eu mesmo, muita comparação, né? Ele tem, eu não tenho. E não é assim. A nossa história é individual. A gente pode ser até irmão gêmeo de outra pessoa, mas a gente é diferente. Então, é o que eu falo. Tipo assim, eu sou assim hoje, graças a Deus. E se eu fosse de outra forma também, seria graças a Deus. Então, o que a gente precisa é saber que a gente é capaz. Só não desistir. Já quis desistir da natação várias vezes, porque eu falei, tem 24 anos, preciso buscar as coisas, tipo, comparando com um com o outro, mas eu paro e falo, não, eu vou continuar. Então, eu falo assim, para as pessoas, persiste, passa as barreiras, porque você é capaz. Eu acho que assim, a fala do Gustavo agora foi perfeita, no sentido de somos seres, cada um é cada um, a gente se descobrir o que a gente tem de melhor, o que a gente pode fazer, não desistir nunca e entender que a gente também não é uma ilha, né? A gente é cercado por outras pessoas que vão nos dar suporte, mas a gente está no mundo real, né? O mundo real é que nos faz ser mais equilibrados e seguros, porque o exemplo que você deu é muito, hoje, nesse momento está muito em alta, essa questão da rede social, da depressão, porque a rede social é uma coisa que a gente olha e tudo acontece super rápido, e quando a gente olha, tudo é legal, lindo e bonito. Isso. Ninguém vai mostrar lá dores, sofrimento, né? E quando a gente começa a se comparar com algo que não é real, e a gente fala, nossa, minha vida é tão distante daqui que tá todo mundo lindo, maravilhoso e feliz, a gente vai se deprimir mais ainda. Então, acho que é esse cuidado de ter mais essa convivência, gente com gente, né? Com situações concretas e reais. Eu gosto disso, eu gosto de estar no meio do povo, conversar, eu gosto de fazer as pessoas dar risada, porque é o que importa pra mim. A pessoa às vezes tá triste e se você chegar e ficar falando, tipo assim, eu tô com problema nisso, problema naquilo, o problema da pessoa não precisa saber. Ela quer dar risada, eu faço ela dar risada, se divertir, porque se você ajudar ela a se levar mais pro fundo do poço aí... E às vezes a energia positiva dela naquele momento te contamina e melhora se você não tá tão bem. Né? E quando a gente não tá tão bem, a gente vai pedir ajuda para quem vai poder realmente nos ajudar. Né? Verdade. Então, é isso que é o lado importante da família, né? Muita gente hoje também tem o relacionamento abalado com o pai, com a mãe, e às vezes o alicerce nosso é nossa mãe, nosso pai, a nossa família que tá ali. Então, eu tenho amigos também que já sofreram de depressão e ansiedade, que não moram com o pai, com a mãe, então eu busco ser esse alicerce. Posso às vezes estar errado, posso às vezes falar alguma coisa que a pessoa não gosta, mas a minha história e a motivação que eu tento passar é essa. Eu acho que sempre se a gente tem um bom coração e boas intenções, né, se a gente erra, a gente consegue resolver porque não foi algo com maldade, né? Então eu acho que isso é o mais importante. Eu quero agradecer imensamente, né? Muito a sua presença. Você todo discreto, tímido, assim, mas as suas falas foram profundas. Foi muito legal. Eu acho assim, é isso que a gente quer passar para quem assiste, para quem vê, para as pessoas perceberem que assim tem muita gente boa por aí, muita gente boa fazendo da sua vida algo melhor,
contaminando outras pessoas com coisas boas. E hoje o esporte foi algo fundamental na sua vida e pode ser na vida de várias outras crianças. Essa motivação por buscar algo diferente, né? Eu perguntei pra você lá atrás a questão se você fez terapia, se não fez, se fez físico, falou. Sempre vai precisar, ainda mais um atleta, né? Mas hoje a gente também quer mostrar que se a gente tem pacientes na clínica que fazem físio, fono, TO, enfim, que a gente pode pensar em mais coisas além da terapia, né? E que isso pode abrir novas portas, novos caminhos, novas experiências. Não necessariamente eu precise pensar no esporte como algo que vai me levar a um atleta de alto rendimento. Isso. Mas são novas experiências. Esse corpo fez algo a mais, experimentou outras coisas, conheceu outras pessoas, né? É muito importante. A gente tem que, igual você colocou lá no começo, a gente tem que achar o nosso lugar no mundo. É difícil, às vezes leva anos, dias, meses, né? Mas é isso. Nada é por acaso. Nada né? é por acaso. E já agradecendo a oportunidade, né, de estar passando um pouco da nossa história aí. E deixar um recado para todos vocês que não desista, você é capaz. É só você acreditar em você mesmo, colocar a fé onde você acredita, seja em Deus, seja onde for, e seguir seu caminho. Que se ninguém acreditar em você, eu acredito. Eu amei. Muito obrigada. Amei muito. Pode ter certeza. Gente, apaixonante falar com o Gustavo. A gente vai dar uma saidinha e eu já volto. A gente vai falar com mais uma atleta nesse mesmo podcast. E aí eu já falo para ela apresentar também, né, toda a trajetória dela. E a gente vai ganhar mais um presente daqui a pouquinho. Obrigada, Gu. Até mais. Obrigado, eu que agradeço. Olá, voltei. Como eu disse para vocês, a gente hoje vai ter um presente, né, 2 presentes em dose dupla aqui. A gente falou com o Gustavo e agora a gente vai falar com a Valentina, que também é atleta paralímpica da natação, né? E mais uma trajetória, mais uma história, mais medalhas. Eu vou primeiro agradecer a sua presença, obviamente, e pedir para que você se apresente para todo mundo saber um pouquinho da Valentina. Obrigada eu pelo convite, foi maravilhoso estar aqui, maravilhoso estar aqui. E meu nome é Valentina, tenho 15 anos e como ela falou, sou atleta paralímpica do CRP aqui de Maringá. 15 anos, bebê. Olá. E começou quando a natação? Eu adquiri a deficiência, né? Então, eu vou falar um pouco eu acho legal contar da trajetória. Da sua história, como a natação apareceu e como foi ser uma atleta, né? Virar atleta paralímpica. Eu adquiri a deficiência, né? Como eu falei, e com 10 anos eu tive um diagnóstico por conta que eu quebrei a perna direita. E dali eu comecei um tratamento e com 10 anos eu fiz a minha primeira cirurgia, que foi na época da pandemia. Aí eu fiz a minha primeira cirurgia e dali eu comecei o tratamento. Aí tratei, coloquei um fixador, fiquei 18 meses. Nossa, tempo, né? Aí depois dessa cirurgia eu tirei esse fixador e nesse meio eu conheci a natação. E ali eu ia nadar 2 vezes por semana e eu amava. E eu nunca imaginei encontrar natação assim. E aí foi muito novo pra mim, né? Aí, depois de um tempo, eu comecei a nadar no alto rendimento, né? Que aí foi de segunda a sábado eu comecei a nadar. E nesse meio, eu nadei por 1 ano mais ou menos com a minha perna. E... Essa que você fez a cirurgia, mas aí você já tava sem fixador, sem nada. Mas eu sentia muita dor. Aí eu entrei na natação e nunca imaginei, né, como eu falei. E como eu sentia muita dor, eu fiz uma nova cirurgia, que foi em 2023. E eu falo que 2023 foi o ano que eu mais me tornei forte. Porque não foi fácil sair da natação, porque eu sentia dor, mas eu tava bem, entendeu? Você era apaixonada por aquilo e não queria sair, mas você sentia dor e era difícil, né? Aí, em março, eu fiz uma cirurgia, eu coloquei uma haste, que era um ferro dentro do osso. Mas aí ia secar os pontos, aí eu já ia voltar. Aí, nesse meio, eu peguei uma bactéria. Nossa. E eu nunca imaginei pegar uma bactéria. Aí, no que eu peguei a bactéria, eu tratei, né?
Aí eu fui no hospital pra uma consulta. E continuava com dor. demais. Aí ali eu fiquei internada. Eu nunca imaginei que eu também ia ficar internada e fiquei internada. Aí eu fiquei 1 mês internada. Eu fui a uma consulta e fiquei 1 mês internada. E nesses 1 mês eu fiz 5 cirurgias. Ou seja, todos os seus planos, que assim, me apaixonei pela natação, vou voltar a nadar daqui a pouquinho, porque vai parar de cirurgia. Todos os planos acabaram ali. E você teve que se reinventar com tudo dentro do hospital e pensar o que eu vou fazer, né? Então, aí só quem fica internado sabe o horror que é. O tempo não passa. E aí não foi nada fácil. E no que eu fiz 5 cirurgias, eu tive alta. E no que eu tive alta, ainda eu tava com o ferro na perna, né? Que o nome é haste. E aí, mas eu sentia muita dor. E aí eu voltei no médico. Aí como a bactéria tava evoluindo, né? E aí eu não podia mais ficar com aquele ferro na perna. E aí eu fui no hospital, marcamos as cirurgias e tiramos o ferro da minha perna. Ou seja, a 6ª cirurgia. Isso. Mais um. Aí, deixa eu lembrar. Aí eu fui no médico, tirei a haste e coloquei outro fixador. Mas esse fixador era externo, né? Que era fora da perna. E ali eu fiquei 4 meses com aquele ferro, novo ferro. Eu sentia muita dor. E sem poder nadar, né? Sem poder nadar. E eu falo que nesses 4 meses foi assim um auge. Demais de dor. E tinha dias que eu não dormia. Celular, então, eu cansava de ver. Mas eu sei que eu me tornei forte ali. Tinha que passar, porque é o processo, né? E aí eu fui ao hospital, a uma consulta também. Aí o meu médico falou que eu teria que marcar. Ele ia marcar outra cirurgia pra colocar outro ferro. Mais uma tentativa. Aí ele falou que o tratamento era muito longo. E aí eu, com 15 anos, tomei a decisão de amputar a perna. Aí eu que tomei a iniciativa. E nunca ninguém olhou pra mim e falou: ó, Valentina, amputa a perna que vai ser melhor. O médico sempre tentava uma opção, né, de tentar, assim, solucionar a sua perna. O que tinha acontecido ali. E você que chegou e teve a iniciativa de falar: eu não aguento mais, eu quero nadar, quero viver, quero me livrar disso. E até quando eu falei, todo mundo ficou: nossa, mas por quê? Aí até que ele falou que o trabalho dele é salvar o meu membro, né? E esse tratamento durou 5 anos. Aí em 2023, em setembro mais ou menos, eu tomei a decisão de amputar a perna. E ninguém, nunca minha mãe, meu médico, amigo, nada. E eu tomei a decisão, porque eu sempre falo que uma perna nunca vai me definir. E ao contrário, do jeito que você tava, ela te definia pra quem você não era, né? Porque dor o tempo inteiro e te limitando. E nesse tempo, como eu falei, né? Eu sou do CRP e vivo com a pessoa com deficiência. No CRP, assim, pro pessoal entender, você nadava lá antes, no centro de referência, né? E aí você teve que parar. Isso. E aí, no CRP, você entendia assim, eu tinha já pessoas que estavam felizes, vivendo, fazendo o que elas queriam, motivadas com aquilo, mas elas estavam lá. E sem eu aqui... limitação nenhuma eu ia Exatamente. viver. Porque depois de um tempo eu ia poder colocar uma prótese, como hoje. Eu vivo normal. Eu vivo... Às vezes tem, né? Coisas que eu não posso fazer, mas eu não tenho nenhuma limitação. Entendeu? E quando você chegou e falou isso pro médico, a discussão dele fica com a sua mãe, teve um psicólogo que veio falar assim, não, é verdade, você quer mesmo? Teve algum preparo para daí falar assim, não, então vamos fazer essa cirurgia? Ele tava falando como ia ser a cirurgia, e ele falou que ia ser um tratamento muito longo, no máximo 1 ano, e não tinha certeza que ia dar certo. Aí, como eu falei, eu nunca pensei de amputar a perna na minha vida. E ali, eu não pensei, eu só falei assim. Tipo, eu não fiquei com aquilo na cabeça, ai, será que eu falo? Ai, será que eu não falo? Eu só soltei. Só soltou como uma afirmação. Aí eles ficaram assim, não. Aí se passou. Aí eu voltei ao médico,
Ele falou, bora marcar a cirurgia. Eu falei, não, eu não vou fazer a cirurgia, eu vou amputar a minha perna. Aí ali começou o processo de amadurecimento, né? Porque, como eu falei, eu adquiri a deficiência. Então, trazer isso pra minha família não foi fácil. E aí pro meu pai também não foi fácil, pra minha mãe. Mas aí, tipo, eu falei, não é uma perna que me define. Não tem como... Eu não posso viver com uma perna que eu não sei se vai dar certo o tratamento. E até hoje me fez sofrer e sentir dor. Imagina se no final falar e vamos amputar. Então eu já... Antecipei, falei, quero me livrar disso logo. Eu antecipei o tratamento. E nesse momento, com essa certeza toda que você tinha, eu achei interessante você falar isso, preparar a minha família, né, para entender que um desejo meu era maduro e consciente, porque obviamente a preocupação dos seus pais, por uma menina de 15 anos, era pertinente, né, de falar assim, mas a gente vai deixar ela tomar essa atitude, e se lá na frente ela se arrepende e fala assim, não, vocês são responsáveis por mim. É isso que era o medo da minha família, né, mas aí eu falei que, e dali em diante eu nunca mais voltei atrás. Que às vezes eu também achava que era só, tipo... Quero me livrar da dor e depois você poderia se arrepender. Mas aí eu pedi pra Deus um sonho e na mesma noite que eu dormi, que eu fui ao hospital, né, e falei que eu queria amputar a perna, na noite eu orei, né, pedi a Deus, eu quero um sonho. Porque se isso não for... atitude correta, né? Se isso não for fazer parte do meu processo, não quero que aconteça, e me dê um sonho do que eu fazer, porque eu tava totalmente perdida. Porque viver com dor não é fácil. E eu tive um sonho. Eu tava andando com uma prótese. E ali eu vivia, tipo assim, sem limitação nenhuma. Sem dor. Uhum. E fazendo o que você queria fazer. E hoje eu vejo que isso faz parte do meu processo. Do seu amadurecimento, Isso. né? E você teve uma atitude madura, mas ao mesmo tempo é aquilo, a união de sentimento, né? De espiritualidade, de família e do seu maior desejo, que era estar bem. E hoje, assim, quanto tempo faz que você fez essa cirurgia? Eu amputei dia 31 de janeiro de 2024. Faz pouco tempo. Faz. Aí também nesse meio precisava do jurídico, do médico, por ter 15 anos tem que ter todas essas aí avaliações. tinha que ter um papel, mas eu falo de emancipação. Eu levei isso e tem pessoas que sofriam por mim, porque em nenhum momento eu sofri. Eu sempre tava ali agradecendo a Deus. Eu sei que tem dias difíceis, mas é normal, né? Não, e é o que você falou, você se tornou uma pessoa muito forte a partir dessa decisão, né? E isso te deu muita motivação para continuar. E, obviamente, eu tomei a decisão, está tomada, está sendo a melhor para mim, consegui fazer minha família entender, né? E agora estamos todo mundo junto para colher os frutos disso, é daqui para frente, né? E os frutos no sentido assim, você se livrou da dor, que a dor crônica, ela é algo que desestabiliza o emocional de qualquer pessoa, né? Então, assim, você tenta tudo, um remédio, mas aquilo tira o teu sono, né, o seu humor muda, você começa a ficar depressiva, e a gente sabe, é muito difícil, te limita, você tem um corpo que quer fazer além do que ele pode naquele momento, e a sua decisão, a sensação que dá, a gente vendo você falar assim, nessa certeza de todo esse sinal para uma menina de 15 anos, foi uma atitude super madura e consciente, apesar de fazer pouco tempo, a gente que está aqui conversando com ela, vê que é uma sensação de que assim, eu tomei a decisão certa, eu tô bem, eu tô leve, e agora eu posso fazer o que eu gosto e o que eu quero. E como eu falei, faz 5 anos, e nesses 5 anos eu fiquei 1 ano sem nadar e 1 ano sem ir pra escola. E foi tudo novo, e eu falo que eu vivo daqui pra frente. E hoje os treinos já estão no seu ritmo de vida já. Nossa, muito. E eu nunca imaginei voltar tão bem. Como eu falo, né, agora eu nado bem melhor sem perna do que com perna. Mas a adaptação com a prótese, como é que foi? Foi também maravilhosa. Depois eu coloquei a prótese em abril, né? E como eu falo, né? A força de vontade de uma pessoa é muito grande. Porque a única coisa que eu tive logo quando eu amputei a perna é força de vontade. Eu falo,
que uma pessoa que tem força de vontade, ela consegue tudo. Ela muda a cabeça, ela muda o corpo, ela muda tudo, né? E foi tranquilo. Foi tudo eu levei na leveza, sabe? E eu acho que é legal isso, quando a gente tem muita segurança, a gente já comentou isso em alguns podcasts, assim, quando a gente tem segurança do que a gente faz, do que a gente é, as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão se inspirar, né? Você acaba se tornando, quer queira, quer não, inevitavelmente você vai se tornar uma inspiração de força de vontade, de decisão, de maturidade. E aí a gente não dá brecha para ninguém olhar a gente sendo menor, sendo diferente. É o contrário. É o diferente falando, nossa, é muito bom, né? Ver alguém que é tão forte assim e que tomou uma decisão com uma idade que assim ninguém espera que uma menina de 15 anos vai tomar esse tipo de decisão, né? Eu acho que essa maturidade sua emocional também foi que deu força para sua família entender esse processo. Demais, porque até quando às vezes eu pego Uber ou tô andando na rua, as pessoas chamam e falam, nossa, você serve de inspiração pra mim. E tipo, é quase todo mundo que chega e me fala, você serve de inspiração. E é muito legal isso, eu me sinto super feliz, né? De uma pessoa olhar pra mim e falar isso. E você viveu uma experiência de não ter nenhum tipo de lesão, né? Nenhum tipo de órtese, prótese, nada. Não tinha limitações, aparentemente, né? O que hoje a gente rotula. E você tomou uma decisão que poderia te trazer limitações. Mas como você disse, tem coisas que eu acabo não conseguindo fazer. Mas assim, o quanto que é isso na fila, né? De prioridade. Né? Tem tão outras coisas que você faz e muito bem. E Sim. você conseguiu retomar a sua paixão, que era a natação, né? E tem uma trajetória enorme ainda pela frente. E apesar de tudo, com treinos pesados, que tem que ir lá toda hora fazer, é o que faz você se apaixonar por esse esporte e vai construir a sua vida em cima disso, né? E eu falo, eu não vivo sem o esporte, porque o esporte abre portas. E eu não vivo sem o esporte. O que o esporte fez na minha vida foi incrível. E às vezes ele fez você tomar uma decisão por essa paixão tão consciente, né? Que às vezes se não tivesse nada com que eu fosse apaixonada, tá, vamos tentar. Né? Vamos fazer mais uma cirurgia, vamos lá, porque eu não tinha um objetivo mais próximo e concreto para eu agarrar logo. E aí, de repente, a natação trouxe isso para você, essa resolução, né? E isso pode transferir para outras coisas da sua vida, de ser uma pessoa mais madura, obviamente, né? De tomar decisões mais assertivas. Claro que existem várias situações ainda que vai acontecer na nossa vida, como todo mundo, mas eu acho que isso te trouxe uma força. E a gente vê que você pode usar isso de inspiração para muita gente. E também eu fiz no total 3 cirurgias, né? Tirei os da bacia, fiz, como eu falei, na perna. E nesse meio também eu não sabia e descobri que o meu nome significa forte, valente e corajosa. Que eu descobri também que em 2023 eu me tornei tudo isso. Ou seja, a Valentina não foi por acaso, a sua mãe acertou e sabia lá atrás, né? E hoje os maiores apoiadores para você, depois da sua decisão, são os seus pais, sua família? Nossa, demais. Meus irmãos, meu pai, minha mãe, minha avó, todos eles. E tem crianças que você já contou sobre essa sua experiência? Nas escolas eu já compartilhei, né, um pouco da minha história. E quem pergunta também eu falo e é bem legal, o povo acha muito legal. E como está a sua rotina hoje de treino? Agora eu me dedico 100%, né, à piscina. Eu nado de segunda a sábado e eu faço dobra às vezes. E aí tem academia e 2 vezes dentro da piscina. De vez em quando dobra, que a dobra serve como um segundo treino. Esses acompanhamentos para próteses também são rotineiros, né? Tanto com a questão da fisioterapia, quanto as adequações. Fisioterapia eu prezei no começo, né? Para reabilitação, né? Da prótese, enfim. Mas agora eu tô super bem. E você tem patrocínio porque não as próteses são caras, né? Como que é articulado essas questões? Quando eu amputei a perna, né, minha mãe foi atrás de clínica e é muito legal porque abre portas, né? A gente nunca soube como fazer uma captação para esse quanto valor. era prótese, como ia ser, entendeu? Então abriu
o mundo ali. E você conseguiu, né? Consegui, graças a Deus. E hoje eu sou livre. Ah, que delícia, gente, não vi isso. Isso é muito legal. E quando a Ari comentou de você pra mim, ela falou assim, olha, é uma história linda de uma menina que tomou uma decisão na vida dela, que mudou a vida dela e ela é plena, feliz, sabe o que quer. Uhum. E foi uma decisão assertiva. E eu acho que é um exemplo para muita gente, né? Entender que quando a gente, e eu falo isso porque lá na clínica nós temos crianças com paralisia cerebral, Uhum. síndrome de Down, e às vezes assim, tem aquele olhar de questões só para limitação. E no nosso caso ali, a gente tem um olhar um pouco diferente, nós terapeutas, obviamente, é pegar o que a gente tem, estimular o máximo que a gente pode, ganhar o máximo de habilidades possíveis dentro de cada quadro, de cada situação, e bater palma para cada vitória, Uhum. junto com os pais, junto com a criança, né? E isso é muito importante. E aí é o caminho inverso, porque todo mundo quer estar com tudo muito bem. Eu não quero ir lá e ganhar uma prótese, Uhum. né? E no seu caso, a gente vê que o caminho foi inverso. Só que é diferente. Eu acho que o que fica muito claro aqui, eu acho que isso é muito legal, a gente deixa, né, que todo mundo faça esse raciocínio que não é a limitação que nos limita, né? No seu caso, a dor te limitava, né? Não é um membro que vai me limitar, não é a minha cabeça nesse momento. O que eu posso fazer do que eu tenho em mãos, né? Verdade. Você fez algo que abriu portas para você, para sua vida. Você pegou uma paixão e transformou essa paixão em algo que te deu razões e numerou questões racionais para tomar uma decisão muito concreta e que era uma decisão irreversível. Se eu não tenho minha perna, depois não tenho o que fazer. Só que eu tenho outras opções hoje, que continuam me transformando numa cidadã, que continuam transformando numa menina, numa mulher, numa atleta, né? Que vou ser funcional, que vou fazer tudo que eu quero fazer. Tendo o suporte da família, tendo os profissionais corretos e fazendo todo um processo, obviamente, de maneira correta, que isso é muito importante. Então, é um exemplo, sim, né? De falar assim, a gente consegue conquistar as coisas, tudo no seu tempo, da forma correta, com suporte, mas se a gente quiser, a gente vai conseguir, né? Vai, qualquer momento. E quando eu amputei a perna, uma coisa que eu falei que eu queria viver. Tipo, viver sem limitação, viver sem dor. Sem remédio. Nossa, demais. Viver sem... Viver, só viver. E hoje você está vivendo plena, linda. Muito. Que bom, que bom. Valentina, eu fico muito, muito feliz por poder compartilhar essa sua história hoje aqui. De uma história diferente no sentido de maturidade emocional, né, de decisão e de ver o quanto o esporte mudou a sua vida. É o que a gente falou, às vezes se você não tivesse uma motivação para isso, poderia ter se estendido mais e a sua história poderia ser diferente. Obviamente que Deus sabe de tudo, né? E as histórias, elas são construídas com base no que Ele nos ajuda ali. Mas a família é importante, os amigos são importantes, o suporte que você teve médico, psicológico, né? Com as pessoas corretas, na hora correta, foi muito bom. E com certeza também o pessoal do Centro Paralímpico de Maringá e toda a equipe que mostraram esse mundo para você e esse universo ali. E você pôde se apaixonar e hoje deslanchar dentro do esporte, né? Verdade, é tudo incrível. E eu te agradeço muito. Obrigada. Quero que você deixe um tchauzinho pro pessoal que está nos assistindo aí. Obrigada, viu, pelo convite. É muito legal vir aqui falar um pouco da história, trazer também um pouco sobre o esporte paralímpico. E é isso. E é isso, não desistam. Eu acho que hoje a gente teve duas histórias muito lindas, muito legais e que mostram que a força de vontade, a resiliência, a motivação, a família, as estruturas que a gente tem ao nosso redor, a nossa rede de apoio, tudo é importante, né? Eu ainda brinquei uma hora com o Gustavo, que eu falei, a gente não é uma ilha, a gente não vive sozinha, a gente tem muita gente em torno, a gente tem que se unir de energias boas, de ideias boas, de pessoas boas, de bons projetos, e são essas pessoas que estimulam e motivam outras. Eu espero que vocês tenham gostado muito das nossas histórias de hoje, que sirvam de motivação, de inspiração para todos. E eu vejo vocês logo mais. Um beijo grande.